A educação musical, apesar de não ser conhecida pelo grande público, é amplamente estudada no mundo inteiro e existem dezenas de pensadores, músicos e educadores musicais que desenvolveram métodos, sistematizaram e delimitaram como acontece o processo de ensino e aprendizagem na música. Eu estudei muito desses educadores e, juntando as teorias deles com a minha prática em sala de aula, ensinando o violão no dia a dia, ao longo desses últimos 8 anos, eu pude formatar um sistema de aprendizagem musical para o violão e definir quais são as principais etapas que um aluno de violão passa ao longo da jornada de tocar um instrumento. Desde quando ele pega no instrumento pela primeira vez, até o momento em que ele ainda no estágio iniciante, tocando uma música de maneira fluida, fazendo as trocas de acordes no tempo certo, fazendo a levada dentro do pulso, encontrando a melodia da música e sentindo a música tocando de forma leve e contínua. Eu pude encontrar nesse processo 5 etapas e construir o método de forma que você aprende uma música em cada uma dessas etapas. As etapas são fundação, construção, evolução, continuidade e finalização. Na fundação, você vai criar o primeiro contato com o instrumento. O intuito aqui é criar intimidade e fazer você experimentar a relação com o violão. Sabe quando você vê uma pessoa em um vídeo ou ao vivo e ela está confortável com o violão no colo? Parece que ela e o violão são uma coisa só? Então, essa sinergia leva um tempo para ser construída, para ser consolidada, mas você, iniciante, já consegue sentir ela aqui. Muitos dos reflexos, movimentos e posturas que vão ser lapidadas, tanto na fase de construção como na fase de evolução, nascem aqui. E por isso que é importante a atenção com os movimentos, com a postura do corpo e das mãos, para que você já comece da maneira correta. Mas sem esquecer também que o importante é curtir e tocar o que tiver ali naquele momento dentro da sua capacidade. Na segunda etapa, que é a construção, é onde os reflexos básicos são estimulados. É aqui que você vai poder perceber aos poucos e se ver meio que de repente de bobeira assim tocando violão. É uma experiência muito interessante, pois você vai repetir muito do que você já fez na primeira etapa da fundação. Mas como você está fazendo de novo, você vai aos poucos tomando consciência e mostrando para o seu corpo e para a sua mente que você pode tocar e que é possível aprender. Aqui a construção, ela está tanto a nível muscular, quanto a nível afetivo e de reflexo. O aluno, normalmente ainda tem um pouco de dificuldade de saber o que está acontecendo com exatidão. Ele consegue até perceber algumas coisas, mas como ele está começando, ele não consegue externar isso, Ele sabe, mas não consegue falar sobre isso. Na etapa de evolução, você já está na terceira etapa. E os seus reflexos, sua inteligência musical, sua percepção auditiva, sua memória muscular já estão funcionando. Vamos falar um pouco sobre o que é cada coisa dessa? Inteligência musical é a sua capacidade de abstrair a música e perceber ali suas estruturas. Então, quando você percebe os elementos musicais e consegue com eles fazer uma engenharia, consegue organizar eles, entender, o ritmo funciona assim, os acordes funcionam, se encaixam de tal maneira, com a melodia da música. Isso é inteligência musical. Aqui você está desenvolvendo ela ainda no nível mais elementar, mais básico. Existem quase que um nível infinito para a inteligência musical, pois quanto mais conhecimento, mais prática você tem, mais você consegue perceber, coordenar, organizar essas coisas. Fazendo uma comparação, uma casa, você pode pegar 4 paus, colocar no chão, colocar um tapume em cima e você fez uma casa. Isso é ali. É um tipo de inteligência que você usou ali para construir aquilo, vai funcionar. Se você levar isso a níveis mais extremos, você pode construir um prédio de 40 andares com piscina, elevadores, uma coisa muito mais complexa, com muito mais elementos. E ainda está dentro do mesmo tipo de inteligência. Então, só para ilustrar assim essa habilidade, de organizar, construir as coisas. Inteligência musical é isso. Percepção auditiva é a sua capacidade de distinguir os sons. Você ouvir uma nota, saber se ela é grave, é aguda,
ouvir um acorde e falar soa bem ou nossa, isso soa muito estranho. Também de ouvir alguém bater no palmo e perceber, nossa, isso está fora do ritmo da música. Então é a capacidade de ouvir, percepção auditiva. E memória muscular, que eu acho que é uma coisa mais simples, né? Como andar de bicicleta. O seu corpo, os seus músculos também têm uma inteligência, né? Também tem memória. E depois que ele entende como que é andar de bicicleta, mesmo passando muitos anos, você ainda se lembra de como é andar e da sensação de andar. E fica mais fácil andar de novo, né? O que mais me chama atenção na música, acho que são essas dimensões que a música tem, né? Ela é tanto emocional, porque a gente está se expressando, ela é racional, pois a gente está pensando, né? E ela é física, porque a gente está tocando ali, você está se movimentando. Né? Tocar um instrumento, além da capacidade de sentir, pensar, também exige essa capacidade muscular. Você tem que ferir, né? Bater as cordas ali para que o som aconteça. Isso exige, né? Um movimento assim como andar de bicicleta. Então, aos poucos, o seu corpo vai se acostumando aos movimentos, mão direita, mão esquerda, sua postura, e vai criando uma memória para tudo isso. Então, voltando ao nosso assunto principal aqui, que é as etapas, a gente estava falando de evolução, todos esses elementos eles já nasceram de alguma forma aqui. E estão aos poucos se tornando mais complexos, inclusive gerando outras inteligências e elementos que vão evoluindo. Por isso a nossa terceira etapa é a evolução. Vamos agora para a nossa quarta etapa, que é onde eu preciso dar continuidade. Ou seja, tudo isso que foi falado é muito bonito, mas se você não melhorar, não trabalhar, não aumentar sua capacidade, ou seja, de fazer coisas mais difíceis, de tocar, de se mexer, você não vai sair do lugar, né? Como uma academia, se você passa lá os 2 primeiros meses fazendo só exercícios básicos de adaptação, beleza. Mas se você não aumentar o estímulo, não der sequência, não aumentar as cargas, não mudar os exercícios, rapidamente você estagna ali e provavelmente não vai ter o resultado que você gostaria, né? E por estar indo na academia. Então aqui a gente aprende alguns acordes novos, músicas com mais acordes, ritmos diferentes e assim por diante. E finalização quer dizer o final de uma etapa. Você está pronto para começar aqui. Ou seja, você tem os elementos básicos que você precisa para tocar violão. Já tem um dicionário de ritmos, um dicionário de acordes, já tem um pequeno repertório. E a partir daqui você pode continuar explorando músicas e aumentando o repertório mais ainda que você já tem, melhorando sua capacidade motora e musical para fazer isso. Então, se você quer tocar violão, chegue mais, conheça o primeiro acorde, um método para iniciantes do violão que vai te levar até a quinta música.